Boa noite, comunidade Jesus Pão da Vida, graça e paz. Hoje é o culto da vitória, o culto onde nós trazemos uma palavra mais voltada ao profético, uma palavra mais liberada no sentido de fazer você pensar, no sentido de fazer você entender o propósito de Deus da tua vida e da tua existência. Hoje, a palavra que eu quero trabalhar com vocês está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 em diante. Para te dar um pano de fundo em cima desse texto, é quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai, depois que Moisés tinha já libertado o povo estava ali nas imediações do Sinai. Eles já tinham partido de Refidim, eles estavam ali no deserto do Sinai, e ali Deus iria falar com o povo, mas o povo quis que Moisés fosse, e o que Deus falasse com Moisés, eles obedeceriam. Então eu quero pegar no capítulo 19, já no verso 5, que diz assim: agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões, os príncipes do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém, querido? Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa quinta-feira da vitória. Amém? Mas antes eu quero orar, pedir que Deus me abençoe e que eu seja canal dele na tua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos, te adoramos, colocamos, Senhor, a minha vida diante de ti e pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia, Senhor, me usa nessa noite como canal profético para essa igreja que se reúne em casa. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor unja os meus lábios, unja a minha mente, para que tudo aquilo que sair da minha boca saia para fazer aquilo que o Senhor já determinou. Então, em nome de Jesus, Pai, me abençoe nessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O título dessa mensagem é: Aliança e a fidelidade de Deus caminham juntas. Aliança e a fidelidade são duas palavras. Aliança e fidelidade, elas caminham juntas. Não tem como ter uma aliança e nós não termos fidelidade. Então a aliança de Deus e a fidelidade dele e a minha fidelidade naquilo que ele falou é que vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Primeiro, o que significa aliança? Às vezes nós falamos tanto que Deus tem uma aliança conosco, e tanto fala como aliança, que Deus tem uma aliança, que Deus tem uma aliança. O que significa aliança? Aliança é como se fosse um contrato, é um contrato, é um acordo feito entre duas partes, que as mesmas entram de uma forma voluntária nesse acordo. É como se
eu tivesse uma casa, eu fosse alugar essa casa, então eu faria um contrato entre eu e o inquilino, e nesse contrato nós colocaríamos as cláusulas que esse contrato seria respeitado e regido. Então, a palavra aliança também podemos trazer para os nossos dias, como se fosse um contrato, ou seja, como se fosse um acordo entre duas partes que estaria entrando nesse acordo de livre e espontânea vontade. Não existe aliança se não for de uma forma de consenso. Não existe aliança. Para existir aliança, precisa haver um acordo comum entre as duas partes, não por força, nem por violência. Seria por uma forma voluntária. Amém? Eu creio que vocês estão entendendo isso. Se nós entendermos que Deus tem essa aliança para conosco, nós vamos entender que nós temos um acordo com Deus. Então, Deus chama Moisés e Deus faz uma aliança com Moisés representando o povo. Deus ali faz uma aliança com aquela nação, com aquele povo, e essa aliança é uma aliança tremenda demais, que mudaria a história da humanidade, porque é assim que são as alianças de Deus. Ela tem o poder de mudar a história, ela tem o poder de mudar as gerações. A partir desse momento, Deus ali institui um povo, e esse povo então passa a ser um povo que tem uma aliança com Deus. Amém? Se você entender esse significado da aliança, então certamente você vai usufruir, essa é a palavra, de uma vida plena em Deus. Amém? Você vai ter uma vida plena, ou seja, uma vida por completo, uma vida que você vai vencer em todas as áreas. Amém? Como hoje é o culto da vitória, eu gostaria que você entendesse isso. Para nós vivermos uma vida plena com Deus, é necessário nós entendermos como que funciona as alianças que Deus fez com os nossos pais, e Ele continua a fazer conosco. Amém? Então, eu preciso que você entenda como funciona a aliança com Deus. Essa é a primeira parte que eu quero trabalhar com você. Como funciona a aliança com Deus? O que Deus estava ali fazendo, que acordo que Deus estava fazendo agora com aquele povo recém-tirado do Egito, que era escravo, e agora passa a ser um povo diferenciado, a um povo a qual Deus iria fazer uma aliança com aquele povo. E qual era o termo desse contrato? Qual era o termo dessa aliança que Deus estava querendo fazer com ele? Ele diz: olha, agora pois, se diligentemente, ou seja, com muita atenção, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então ele diz: sereis minha propriedade peculiar. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o primeiro artigo que Deus estava colocando ali naquele acordo, Deus estava colocando um acordo dizendo: olha, a partir desse momento, vocês se tornam propriedade minha, mas não uma propriedade comum, uma propriedade peculiar. E quando você aprofunda nessa palavra peculiar e busca a raiz dela no hebraico, ela sugere que é algo muito precioso, que alguém protege com cuidado. Uau! Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo: olha, a partir de agora, nessa aliança que eu estou fazendo com vocês, vocês agora não são mais escravos,
vocês agora são minha propriedade, a qual eu estimo, a qual eu guardo no meu coração, a qual eu tenho um carinho especial. Ponha isso no teu coração. Quando você aceita a aliança com Deus, quando você faz parte desse contrato com Deus, a primeira coisa que Ele faz, Ele te toma como propriedade. Agora você não é mais escravo, você não tem um dono humano, você tem um pai amoroso que ama você e tem você como alguém muito importante. Nunca deixe ninguém roubar isso de você, nunca deixe ninguém dizer que você não é nada. Você é um povo a qual Deus fez uma aliança e colocou você como propriedade peculiar, ou seja, agora você tem dono, amém? Você agora não é mais escravo, você é filho, você faz parte de uma propriedade a qual Deus ama por demais, amém? E que mais ele coloca aqui nesse contrato? Ele diz aqui, olha, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Presta atenção agora. Além de nós sermos a propriedade peculiar dele, ele nos faz agora, ele nos toma e nos faz um povo especial. Uau! Amém? Além de sermos propriedade sua, de Deus, agora Ele nos faz um povo especial dentre todos os povos. Aleluia! Aleluia! Dentre todos os povos, nós somos um povo diferenciado. Então nós vemos as más notícias dizendo, olha, o Brasil vai se tornar como a Itália, o Brasil vai se tornar como a França, como a Espanha, irmãos, como a China. Esquece isso. Tudo que o diabo quer que você pense que você é igual, todos os povos, mas a palavra está dizendo aqui que não. A palavra está dizendo que Deus, além de nos levar a sermos a sua propriedade, Ele nos faz um povo especial dentre todos os povos. Ou seja, nós nos tornamos únicos. Glória a Deus. Coloca isso no teu coração. Ouve isso com muita atenção. Ele não para mais. Ele não para só nisso. Ele continua. E ele diz, e vós me sereis reino de sacerdotes. Uau, meu Deus. Agora, ele eleva o nosso nível. Ele não para, ele eleva o nível agora. Além de nós sermos um povo que é propriedade dele, além de ele nos fazer um povo especial, agora ele nos separa como reino de sacerdotes. Aleluia. Irmãos, quando nós entendemos isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora nós temos um livre acesso para com Ele. Nós não precisamos mais marcar entrevista com Ele antecipada. Nós não precisamos mais de alguém que venha ser intermediário, a não ser Jesus Cristo, porque tudo isso que está acontecendo para nós hoje é através da palavra que eu preguei domingo. Jesus é a escada, Jesus fez isso para nós. Agora nós temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Agora nós não precisamos mais de sacrifício de animais, de bodes, nós não precisamos mais de clero, nós não precisamos mais de imagem, de escultura, nós não precisamos mais nada disso. Nós podemos entrar, você tem livre acesso para entrar diante da presença de Deus. Você agora se tornou um povo separado,
um povo de propriedade e um povo de sacerdotes. Você é sacerdote, ou seja, você pode adorar o Senhor, você pode entrar no Santo do Santo, você pode pedir para Ele, você pode conversar com Ele, você pode interagir com Ele, você pode ter intimidade com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Já não tem mais véu que separa, você já pode entrar diante dEle. É isso que a palavra está dizendo. Agora nós podemos nos achegar a Deus, mas nesse contrato ainda não para. Olha o que Ele nos faz. Ele diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Meu Deus, Ele nos separa agora, tornamos propriedade dEle, Ele nos faz um povo especial, Ele nos coloca como reino de sacerdotes, e Ele nos faz agora uma nação santa. Querido, a palavra santa, a ideia de santo no Velho Testamento é algo separado do profano, é algo puro, purificado por Deus. Nós passamos agora a ser um povo purificado por Deus através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus. Nós somos purificados de todo o pecado, amém? Eu quero que você entenda isso, amém? E quando você entende essa aliança, qual era a ideia de Deus com essa aliança? É nos transformar num povo diferenciado de todos os povos que havia sobre a terra. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades, não. Eu estou falando para você que com todos esses atributos que Deus nos dá, através dessa aliança, nós temos direito a entrar diante de Deus e falar: Deus, olha, o mundo inteiro está vivendo essa pandemia, o mundo inteiro está debaixo desse vírus, desse Covid-19, mas nós somos a tua nação, nós somos o teu povo, e nós somos o teu sacerdote, e por isso, Senhor, nós te pedimos livramento de todas essas desgraças que está acontecendo no mundo. Interessante isso. Algumas pessoas entenderam isso com uma facilidade maior. Ontem eu liguei para aproximadamente mais de 300 pessoas. Liguei, mandei mensagem, conversei com elas para saber como está o coração delas, se elas estão precisando de alguma coisa. Irmãos, a resposta foi tremenda demais. Eu não recebi nenhuma resposta negativa. Mais de 99% das respostas que eu recebi é dizendo assim: pastor, nós estamos tranquilos, Deus tem nos sustentado, glória a Deus. E eu quero que você continue assim. Essa palavra que eu estou ministrando é para você vencer de uma forma mais fácil ainda, de uma forma muito mais profética, amém? E o interessante, você fala: mas pastor, isso que Deus está falando aqui, Ele está falando do Velho Testamento. Não é só do Velho Testamento. O Velho Testamento é o aio para o Novo, ou seja, ele é o professor. Então o Velho Testamento ele se cumpriu no Novo Testamento. E olha o que está dizendo em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Aqui no Novo Testamento, da mesma ideia. Vamos ver? 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quando nós estávamos nas trevas, isso era oculto, essa aliança era oculta para nós. Nós não sabíamos o nosso direito e nós aceitávamos qualquer coisa, tudo para nós era igual ao mundo. Mas a partir do momento que nós entendemos essa aliança, e Pedro, aqui 1 Pedro reforça isso, no Novo Testamento agora, já não é mais a lei, agora já é a graça. Deus fala a mesma coisa através de Pedro: vós porém sois raça eleita, sacerdotes
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nada mudou, querido. Nada mudou. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, nós continuamos debaixo da aliança de Deus. Aprenda isso. As alianças de Deus são imutáveis. Deus é um Deus imutável. Ele era o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele será o Deus eternamente. É o mesmo Deus. Deus não perdeu nada, nenhum dos seus atributos. O que nós precisamos agora é o despertar da nossa fé em cima disso. Glória a Deus. Você pode entender isso comigo ou não? Antes nós estávamos nas trevas, mas nós somos chamados para a maravilhosa luz do Senhor. Antes nós aceitávamos toda essa desgraça na nossa vida como se fosse o nosso destino. Quero contar uma ilustração para você. Um dia um pastor, ele estava chegando na igreja para pregar, e bem assim nas escadas assim que dava acesso ao templo, havia um mendigo ali. Havia um homem que estava ali bêbado, estava dormindo naquela escada. E o pastor então, muito gentilmente, foi lá, tocou naquele homem, naquele morador de rua, e o convidou para entrar na igreja e para assistir o culto. E aquele bêbado dizia: mas eu não posso entrar nesse lugar. Eu me sentiria mal no meio dessas pessoas. São pessoas tão santas, tão puras, e eu sou tão pecador. Eu sou um morador de rua. Não tem como eu me sentir bem no meio desse povo. Mas o pastor conseguiu convencê-lo, e ele ficou no culto e assistiu o culto. E no meio da pregação daquele pastor, aquele pastor fez uma pergunta para a igreja: quantos daqui tinham uma vida toda torta? Quantos daqui tinham uma vida toda errada? Quantos daqui vivia em pecado? Quantos aqui praticaram adultério, roubo, mentira, beberam e etc. E naquele lugar então as pessoas começaram a levantar as mãos. Quando ele diz, quem já pecou, quem fez isso, as pessoas começaram a levantar a mão. E engraçado que aquele morador de rua começou a prestar atenção nisso. Aí terminou o culto, aquele morador foi até o pastor cumprimentar ali o pastor, e o pastor perguntou: você gostou do culto? Ele diz: olha, eu adorei esse culto. Essas pessoas que estão aqui é toda da minha turma. Eles são que nem eu. Eles também beberam, eles também prostituíram, eles também fizeram coisas erradas. Eles são da minha turma. Aí o pastor então diz para ele: eles eram, hoje não são mais. Hoje eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Hoje eles não são mais pessoas comuns. Hoje eles são raça eleita, eles são sacerdote real, eles são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, é isso que nós somos. Nós não somos mais aquele que aceitava qualquer história do diabo. Nós não somos mais aquele povo que aceita aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que a Globo Lixo está dizendo. Nós não somos mais. Nós não somos mais enganados pela mentira desse povo que a única função deles é trazer medo e destruição na nossa casa. Não é só a Rede Globo não, querido. Há muitas mídias aí compradas. Se nós formos olhar, nós vamos encontrar até aqui em Bandeirantes
pessoa com visão errada. Ontem nós fomos orar nos 4 cantos dessa cidade, e o interessante é que quando nós oramos aqui, na ponte de Santa Mariana, Deus trouxe o nosso coração: repreenda o espírito de medo que assolou sobre essa cidade. E nós começamos a orar, e ungimos ali aquele lugar, e começamos a decretar a palavra. E o interessante é que Deus continuou falando ao nosso coração a respeito daquilo que estava acontecendo na cidade de Bandeirantes. Irmãos, nós somos um povo de Deus, chamado para profetizar no meio do caos. Você é chamado para profetizar diante da circunstância adversa. Nós temos que estar preparados para isso. Deus está nos treinando nesses dias. Deus está treinando um povo diferenciado. Deus está treinando o maior exército que vai reinar sobre a terra nesses últimos dias. É você, é eu, é a tua casa, é teus filhos, é a tua herança. Nós não seremos mais dominados. Ei, nós precisamos acordar. Deus nos chamou para proclamar o seu reino sobre a terra, e nós temos que sair, amém, daquele mundo de medo e dizer: olha, assim está dizendo o Senhor, espírito de morte, espírito de medo, saia, em nome do Senhor Jesus. Segundo tópico que eu quero trabalhar com você: quais são os benefícios da aliança com Deus? Quais são os benefícios de nós fazermos parte da aliança com Deus? A aliança com Deus, ela nos dá uma proteção. Eu estou guardado por um contrato. E assim também funciona no mundo natural. Aquele que fez um contrato com seu inquilino não pode chegar lá e tirar a casa. Não pode chegar da noite para o dia e dizer: olha, você tem que sair dessa casa. Existe um contrato. Então o diabo não pode chegar para mim e para você dizendo assim: olha, vocês vão morrer, vocês vão ficar doentes. Ei, eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato. Eu estou sobre a base desse contrato. Eu estou garantido. Existe um contrato lavrado por Deus ao meu favor. Eu estou garantido por aquilo que rege aquele contrato. Eu preciso que você entenda isso. Mas aí algumas pessoas perguntam: mas pastor, eu tenho sentido que eu estou muito longe de Deus. Será que eu tenho direito a esse contrato, pastor? Será que eu tenho direito a usufruir disso? Será que eu tenho direito de fazer parte disso? Claro que tem. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 ao 31. Diz assim, ouça bem, querido, que essa palavra revelada ao meu coração, esse texto aqui em Deuteronômio, ele me encheu tanto de graça, que quando eu estava meditando ali, veio sobre a minha vida uma unção tão tremenda, que eu fiquei ali no meu escritório meditando nisso. Eu fiquei ali às lágrimas, porque olha o que diz aqui. Diz assim: quando estiveres em angústias e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Quero ler de novo, para gerar fé no teu coração. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Filho, pega um pouco de água para mim. Meu filho está me ajudando nesses dias. Louvado seja a vida dele. Eu quero dizer para você, preste bem atenção.
Vou repetir, Deuteronômio capítulo 4, do 30 ao 31. Gostaria que você marcasse isso na tua Bíblia, sombreasse isso. Olha o que diz aqui: quando estiveres em angústia, essa palavra é para mim, essa palavra é para você nesses dias, e todas essas coisas te sobrevirem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, essa é a palavra, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais, a teus pais. Olha, querido, essa é a palavra-chave da minha vitória e a tua vitória. Quando nós estivermos passando por tudo isso, Deus está dizendo: olha, eu não esqueci a aliança que eu tenho com você. Eu não esqueci a aliança. O que precisamos fazer é voltarmos a Ele. O que precisamos é arrepender do nosso pecado. O que precisamos sarar o nosso coração. O que precisamos é voltar a ter uma intimidade com Deus. É isso, essa é a chave. Volta para Deus, tem intimidade com Deus. E a aliança que Ele tem para conosco vai estar de novo em pé. Ele prontamente vai te socorrer, pois Ele não é Deus que quebra a aliança. Às vezes eu me pego desanimado com algumas coisas. Às vezes eu desanimo com algumas situações, algumas pessoas que caminharam comigo por tanto tempo, que fez parte da minha vida, que fez parte da minha história. E de repente nós vemos que eles quebram as alianças. Eles esquecem de tudo aquilo que nós já passamos junto. Eles esquecem de tudo aquilo que nós vivemos. E às vezes nós ficamos tristes nisso. Mas Deus não é assim. Deus não esquece as alianças. E Deus não trabalha com o sentimental dele. Ele não é sentimentalista. Deus age pela tua palavra. E mesmo se um dia nós viramos as costas para Deus, mesmo se um dia nós afastamos da sua face, se nós voltarmos, com certeza Ele vai nos socorrer de novo. Ele vai nos pegar no braço e vai dizer: olha, vocês são meu povo, de propriedade minha. Amém? Eu quero que você entenda isso. Deus não vai quebrar as alianças com você. E terceiro que eu quero trabalhar com você, eu falei no início dessa palavra, a aliança e a fidelidade, elas caminham juntas. Então nós vimos aliança com Deus. Mas o interessante é que, se nós não entendermos que a aliança de Deus, ela precisa da nossa fidelidade a ela. Não tem como só um segurar um contrato. Não tem como só um ficar ali fazendo todo o esforço para funcionar essa aliança, para funcionar esse projeto que Deus fez para conosco. É necessário que as duas partes se comprometam na sua fidelidade. Deus nunca vai deixar de ser fiel para conosco. O problema não é Deus, o problema somos nós. Nós quebramos muito fácil os contratos, as alianças que nós temos com Deus.
Terceiro tópico que eu quero trabalhar com você: não existe aliança sem fidelidade. Não existe aliança se nós não formos fiel àquilo que rege a aliança. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 14. Diz assim: Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e os seus animais. Está lá em Ezequiel 14, 13, 14. Irmãos, quando nós quebramos a fidelidade com Deus, quando nós quebramos ali as nossas alianças com Deus, a palavra está dizendo em Ezequiel 14, está dizendo que, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento e enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e os seus animais. Aí você fala, mas que Deus duro é esse? Não, querido, que Deus amoroso é esse? Se Deus não fizer isso, nós vamos distanciar cada vez mais dele. Tudo que está acontecendo aqui, querido, tudo que está acontecendo na terra, está debaixo do controle de Deus. O diabo não pode fazer nada, não pode tocar em nada, se Deus não permitir que ele toque. Eu vou dizer para você, querido, que o diabo, na verdade, ele se torna o cachorrinho de Deus. Deus diz pega, e ele pega. Então tudo que está acontecendo é porque Deus tem permitido, não para nos matar. Tudo que está acontecendo não é para nos matar, é mais para nós voltarmos a Ele. Se nós olharmos no Velho Testamento, no tempo dos juízes, a Bíblia diz que o povo de Deus se esquecia da aliança, e Deus entregava eles aos seus inimigos, e eles voltavam. Esse é tempo de nós voltarmos para Deus. Esse é tempo de nós voltarmos na aliança e nos tornarmos esse povo peculiar de Deus. O que está acontecendo não é para nos matar, o que está acontecendo é para que nós voltamos para Deus. Tudo isso que está acontecendo, é impossível nós usufruirmos da aliança com Deus sem fidelidade. Querido, nós sabemos que algumas das nossas atitudes, elas têm quebrado a aliança, elas têm quebrado o contrato que foi feito. E essa quebra de contrato, esse rompimento de contrato, sabe como que a Bíblia chama? A Bíblia chama de infidelidade. Infidelidade é agir em desacordo. Querido, a igreja, ela estava passando por um processo de mornidão. Os crentes estavam mornos. Os crentes estavam ali vivendo a sua vida, esquecendo de viver como um povo a qual Deus tem um propósito para eles na terra. Querido, acorda, é tempo de nós nos acordarmos. Você precisa acordar, sair da mornidade. Irmãos, quantos crentes que estavam preferindo ficar na sua casa assistindo filme do que vir cultuar ao Senhor, porque estava tudo bom, estava tudo cômodo, e Deus está chacoalhando a nação. Deus está te chacoalhando aí, crente. Deus está chacoalhando você. Tome isso como um chacoalho de Deus para você voltar. Nós temos quebrado, nós temos sido infiel, e a aliança para nós rompermos, a aliança de Deus para que nós mudamos toda a circunstância, exige das nossas vidas fidelidade. E o interessante, querido, que todo infiel, ele começa a viver a sua vida, ele começa a viver o teu ministério, ele começa a viver o teu chamado como algo estéril. Quantos crentes estéreis nós temos visto nesses últimos dias? Quando nós falamos como profeta, ei irmãos, você precisa ganhar vida.
Muitos falam, não, quem tem que ganhar são os pastores, eles ganham para isso. Não, querido, o nosso chamado é para nós ganharmos as nações. O teu chamado, igreja, o teu chamado, crente, é para ganhar as nações. O teu chamado é para representar o reino de Deus. Os campos já estão brancos, mas você esqueceu, você quebrou, você está agindo em desacordo. Irmãos, eu nunca consegui ver alguém que é infiel viver uma vida abundante. Eu não conheço. Todas as pessoas que eu conheço que são infiéis, eles são estéreis. Teu casamento é estéril, tua área financeira é estéril, teu ministério é estéril, tudo é estéril. E o pior, que a descendência dele também será estéril. Pense muito nessa palavra que eu estou ministrando. Ela falou muito ao meu coração. Nós precisamos voltar, nós precisamos retornar aos princípios, para que a aliança de Deus se cumpra na nossa vida. Eu quero concluir essa palavra. Quero te dizer que Deus, o projeto dele é restituir a sua igreja, é limpar a sua noiva. O projeto de Deus na minha vida e na tua vida é remover todo nível de maldição, todo nível de esterilidade. Deus quer remover. E tudo isso que está acontecendo na tua vida é para isso, é para você voltar para Ele, não ser mais estéril, é para você voltar de novo a ser um gerador de vida, a ser um profeta levantado sobre essa nação. Deus quer fazer parte dessa aliança, Deus quer renovar essa aliança no meu coração e no teu coração. Essa é a vontade do coração de Deus, mas a decisão de obedecer é nossa. Quando nós obedecemos e nós voltamos para Deus, Ele quebra toda essa esterilidade, Ele quebra toda essa maldição. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 4, diz assim, quero concluir, querido: o que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? 4, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tua palavra e venças quando fores julgado. Irmãos, Deus nunca vai deixar de ser fiel para comigo e para você. Em Números 14, 18 diz assim: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Números 14, 18. Irmãos, o que eu quero que você entenda em tudo isso: Deus continua fiel, mesmo você sendo infiel. Deus continua sendo Deus, mesmo que você quebre ali os contratos que você fez com Deus. Eu quero te chamar, querido, nessa quinta-feira, eu quero te chamar para você dobrar o teu joelho. Eu quero chamar você, querido, para quebrar o orgulho do teu coração. Você vai dobrar o teu joelho hoje, em nome de Jesus. Você vai mudar as suas atitudes. Hoje você vai voltar para Deus, você vai voltar a ser filho, você vai voltar a ser propriedade exclusiva de Deus, você vai voltar a ser nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você vai voltar a ser sacerdote de Deus, você vai ser de novo, voltar a ser de novo os profetas que a nação vai ouvir, em nome de Jesus. Curva, querida, a sua cabeça, dobra o seu joelho e entra em arrependimento e volta para o Pai, volta rápido para o Pai. Ele vai voltar, querido, a acertar essa aliança, Ele vai voltar a fidelidade dele para com você. Ele não foi infiel. Se alguém quebrou isso, foi você, não foi ele. Mas se você arrepender dos seus pecados e voltar para ele, ele vai renovar essa aliança.
assim como diz a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 a 31. Quando estiveres em angústia, é tempo de angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atender a sua voz, é a voz que Ele está ministrando ao teu coração nessa noite. O Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto Ele é Deus misericordioso, Ele não te destruirá, e nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Esse é tempo de você curvar a tua cabeça, esse é tempo de você dobrar o teu joelho e voltar para Ele. Esse é tempo, querido, de ser renovada essa aliança. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que essa noite será uma noite de vitória. Eu, Senhor, acredito que nesse momento está nascendo no coração da tua igreja o desejo, Senhor, de voltar a ser teu povo. Senhor, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que todos os demônios que foram levantados para destruir ministério, destruir casamento, caia por terra, pelo poder do sangue de Jesus. Ser liberto agora pela palavra, ser liberto agora. Quebre todo espírito de medo, todo espírito de angústia agora, em nome de Jesus. Quebre agora pelo poder do sangue de Jesus. Ser livre agora. Dobra o teu joelho. É tempo de arrependimento. É tempo de voltardes ao Senhor. É tempo de você usufruir da aliança. Deus está restituindo os tempos que foram consumidos pelos gafanhotos. É tempo, querido, de nós voltarmos ao Senhor. Curva a tua cabeça, dobra o teu joelho, se for possível, encosta o teu nariz no chão e se arrependa. E Deus vai sarar a tua vida e vai sarar essa nação. Que a graça do Senhor seja com você, igreja vencedora. Nunca mais nós seremos a mesma igreja, nunca mais você será o mesmo crente. Você será uma geração que fará a diferença sobre essa terra. Em nome de Jesus, como teu profeta, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e seja vitorioso em tudo.